Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu garantido para a gente discutir questões da cidadania em geral, da política especificamente e do bem-estar. Hoje, do bem-estar de humanos e de animais. Por isso que a gente vai estamos recebendo aqui já no estúdio, uma figura já muito conhecida do público baiano e soteropolitano que pode falar a respeito disso. Eu estou conversando hoje com a vereadora de Salvador pela União Brasil, Marcele Moraes, que vai contar também para a gente a experiência junto a uma secretaria que defende os direitos dos animais também. Seja bem-vindo, Marcele Moraes. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui no Linha de Frente, falando sobre o nosso trabalho, falando da defesa e da proteção animal de Salvador, que é extremamente importante. Quando a gente fala de animal, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de vidas, de seres que hoje fazem parte da nossa família e que a gente precisa tratar com todo respeito, carinho, dedicação, amor e, claro, políticas públicas. Políticas públicas como a que representou a criação do primeiro hospital veterinário de graça, né, com atendimento amplo para o público soteropolitano. Como foi até chegar nesse ponto da inauguração no final do mês passado? Isso, inauguramos o nosso primeiro hospital público veterinário da Bahia, o maior hospital público veterinário de todo o país. Foi uma grande honra fazer parte desse projeto, construir esse projeto e inaugurar ao lado do prefeito Bruno Reis. Confesso que foi muito desafiador, né? Antigamente era apenas um sonho, mas eu nunca desisti desse sonho. Então visitei as maiores capitais do país para entender como funcionava em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, esse grande equipamento. Trouxe para Salvador a ideia, implementamos inicialmente uma diretoria de proteção animal, ampliamos para a Secretaria de Proteção Animal, que hoje em Salvador a gente tem uma Secretaria de Proteção Animal. Iniciamos todo o trâmite, né, de construção do equipamento, afinal de contas a gente sonhou grande, a gente buscou fazer o maior hospital público veterinário, contando com todas as especialidades, com atendimento gratuito, de 60 a 100 atendimentos diários. Então a expectativa foi muito grande, o projeto foi trabalhoso, mas graças a Deus deu certo, inauguramos e hoje estamos aí atendendo de forma gratuita os animais da nossa cidade. A quantidade de tutores de pets, de cães, gatos, até outros animais é enorme e é crescente, né? Parece que está aumentando. E Sim. Você parece ter sido uma das pioneiras, mais de 10 anos atrás, você levantou essa bandeira. É porque é uma questão pessoal sua que despertou isso ou você já estava prevendo a grande quantidade de pessoas, de tutores? Não, de forma nenhuma. Foi algo muito pessoal, muito intrínseco, né? Eu costumo dizer que a gente nasce protetor de bicho. Quando a gente ama aquele ser e a gente enxerga a real necessidade de cuidado, a gente vê diversas cenas de maus tratos, a gente vê animais muitas vezes morrendo porque o tutor não tem condição de arcar. Isso mexe com a gente. E aí vem um instinto ativista, uma vontade que vem de dentro de defender, de proteger. E a quantidade de animais de fato só está crescendo, né? As pessoas têm adotado cada vez mais. Hoje no Brasil as pessoas estão adotando mais animais do que tendo filhos. Então já é uma expectativa grande. Fora do país também existe isso. Então a minha luta começou há muitos anos atrás, ainda como apenas ativista. Tive a oportunidade de ser vereadora da cidade. Esse é o meu segundo mandato, né? Defendendo os animais. Fui secretária de uma pasta de proteção animal, criei a pasta de proteção animal. Então, assim, eu acho que as pessoas cada vez mais têm enxergado também a importância de cuidar dos seus pets. Isso, com certeza, é mais do que uma tendência, é uma realidade mundial e cada vez mais presente no nosso dia a dia. Aí, conversando aqui com uma médica veterinária, com vereadora, ex-titular da pasta da Secretaria de Proteção Animal também, e uma pessoa que enxerga os direitos igualitariamente. Sim, com certeza. Muita gente vai chegar para mim e vai dizer, Pablo, quando essa entrevista foi exibida, a pessoa vai dizer, Pablo, mas eu não entendo. O poder público está privilegiando os animais, mas ainda falta muito a ser feito pela saúde dos humanos. O que é que você responderia para essas pessoas? Falta mesmo. É preciso se fazer cada vez mais, tanto pelos animais quanto pelos humanos. Mas a gente não pode excluir um pelo outro, né? São seres do mesmo criador. E quando a gente fala de saúde animal, a gente também está falando de saúde humana. Afinal de contas, hoje o conceito mundial é de saúde única. Não é de saúde humana, saúde animal, é de saúde única. Nós vivemos num meio único, né? Então, se a gente não tiver equilíbrio entre meio ambiente, animal e seres humanos, a gente vai ter algum desequilíbrio.
Hoje, por exemplo, mais de 80% das doenças contraídas por nós, seres humanos, são zoonoses. E doenças essas que podem ser letais. O Covid é prova disso. Então, se a gente não começar a pensar nos nossos animais como uma saúde única, cuidar da saúde dos nossos animais, em algum momento isso também vai voltar para a gente. Então, quando a gente fala de saúde animal, a gente também está falando de saúde de humanos. E por isso que a gente tem que cuidar de forma igualitária. Nenhum mais, nenhum menos. A gente precisa cuidar de forma igualitária. Todo o meio que a gente vive, isso vai ser reflexo na nossa saúde. Muito bem. Eu vou conversar com ela também sobre política. A gente está em pleno ano de eleições municipais. Ela vai estar participando ativamente dessas eleições, vai informar para a gente como vai ser a participação. Só que antes eu quero aproveitar muito da sua experiência de 2 anos na secretaria para entender um pouco das políticas públicas. Por exemplo, animais de rua. Qual a melhor forma da gente tratar com os animais de rua? Em Salvador, os dados são centenas de milhares de cães e gatos. Tem aquela colônia de gatos em Piatã que já se tornou uma questão emblemática. Como é que você enxerga que deve ser tratada essa questão? De forma seríssima, porque hoje animais de rua na cidade significa animais abandonados, que foram frutos do abandono. Isso é crime, de né? algum ser humano, isso é crime. Abandono de animais hoje é crime. É um projeto já aprovado, inclusive, no Senado, né, no Congresso. Então, hoje, o que a gente precisa de fato é a efetividade da polícia. Por quê? Porque abandono de animais é crime. Só que a polícia precisa agir em cima disso. Porque quem tem o poder de polícia, de punir, de prender, de investigar, são eles. Então, hoje, a gente faz um apelo à Secretaria de Segurança Pública o tempo inteiro para que seja levado muito a sério. Em outras cidades, inclusive, já existe uma delegacia animal. Em Salvador precisa existir esse tipo de política pública. É preciso olhar para os animais como seres vivos e não como coisa. Porque é isso que acontece ainda. Quando uma pessoa abandona um animal, é porque ela está vendo aquele animal como uma coisa e não é uma coisa. O animal não é um objeto. O animal é um ser vivo. Ninguém sai abandonando seu filho, ninguém sai abandonando seu pai, seu tio, seu avô. E por que vai abandonar um animal? E qual é a diferença? Se você resolveu adotar aquele ser, você precisa arcar com as responsabilidades daquele ser. Ninguém obrigou, bateu na sua porta e falou assim, tome aqui, cuide de... Não, quem adotou um animal escolheu adotar um animal. E não é justo que essa pessoa abandone esse animal. Então, hoje, graças a Deus, no Brasil, e isso vem mudando ao longo dos anos, mas é preciso, de fato, uma efetividade na punição. Porque não adianta toda a prefeitura fazer um projeto, ativistas estarem lá lutando, protetores, se 2 coisas não acontecerem. 1, a polícia punir, e 2, as pessoas se educarem. Porque a educação das pessoas é essencial. Eu vejo até para a pessoa saber que vai ter essa responsabilidade Sim. na hora que for adotar, na hora que for cuidar de um animal. Com certeza. E a educação é essencial. A gente fez, enquanto na Secretaria de Proteção Animal, uma política pública para crianças nas escolas. Criamos um livrinho, né, educativo sobre adoção, castração. Hoje esse livro ele circula em toda a rede municipal, falando de fato sobre educação animal, sobre responsabilidade quando você adota, quando você cuida, mas é preciso mais, é preciso que essa política realmente venha de base, é preciso que se crie uma matéria escolar, né, de proteção animal e ambiental. Afinal de contas, se a gente não mexer na base, na estrutura da base do ser humano, esses adultos podem crescer totalmente desvirtuados, como a gente vê aí, gente abandonando, gente maltratando. E é preciso também, como eu disse, que a polícia aja em cima disso, né? Que a polícia tenha esse olhar um pouco mais atencioso. Eu vejo acompanhando, estou com o Marcelo Moraes aqui, vereadora de Salvador pela União Brasil. Eu vejo por suas redes sociais muita gente te cobrando, né? Te cobrando, tem um animal aqui morrendo, tem um animal gravemente doente. Como é isso? Porque também tem um limite até que ponto você pode agir. Bom, eu ajudo até onde meu braço alcança, mas é humanamente impossível resgatar todos os animais do mundo, todos os animais de Salvador. Eu não tenho nem espaço físico, nem dinheiro, nem equipe para isso. Afinal de contas, ninguém trabalha sozinho. Então, é preciso que cada um encare aquela responsabilidade. Não adianta chegar na rede social e me mandar uma foto. Tô vendo um animal sofrendo aqui no meio da rua. E você tá fazendo o quê por isso? É muito fácil tirar uma foto e me mandar, mas custa o que você ir ajudar aquela vida? Você está sendo negligente, porque ninguém vai... Como é que uma pessoa vê um animal sofrendo e larga lá? Você vê um humano atropelado sofrendo e larga lá? Não, chama logo a SAMU, liga alguém, dá assistência e tal. E o animal? Por que não?
Então, hoje a gente tem um hospital público veterinário para atender, graças a Deus conseguimos esse grande equipamento, mas é preciso também um pouco mais de humanidade das pessoas. Eu faço o que eu posso, né? Ajudo centenas de milhares, recebo diariamente mais de 100 mensagens por dia de pedidos de ajuda. E óbvio que eu ajudo muita gente, mas eu sempre priorizo aquelas pessoas que não têm condição. Aquelas pessoas verdadeiramente que precisam, e eu preciso fazer essa triagem. Então, eu falo assim muito abertamente que não adianta você que mora na Pituba ver um animal ali atropelado, me mandar uma foto e não fazer nada, porque é preciso que a população também se envolva, não é uma causa só de Marcele, é uma causa de todos nós. Os animais são seres vivos. E nós não podemos ser negligentes a esse tipo de coisa, a maus tratos, a abandono, ao sofrimento, sabe? É preciso um pouco mais também de humanidade e de entendimento de toda a população. Tem um censo, Marcelo? Tem uma estimativa da quantidade de animais que estão abandonados aí pelas ruas de Salvador? Existe um censo, mas é um censo muito antigo, que hoje eu não vejo assim, eu acho que isso já mudou bastante, essa realidade. Foi um censo feito, salvo me engano, em 2010, pelo CCZ, que estimava-se ter 300 mil animais abandonados. É um número grande, né? É um número grande. Você acha que é maior ainda? Não, eu acho que esse número é um pouco menor hoje, porque a gente começou com a política de castração, né? Política pública de castração. Hoje em Salvador nós castramos gratuitamente por mês 3 mil animais. É o castramóvel. Existem 2 castramóveis e 4 clínicas conveniadas hoje que castram gratuitamente. Então, só em Salvador a gente tem 3 mil castrações mensais. É um quantitativo alto. Eu acho que o número de animais abandonados diminuíram, mas eu acho que hoje existem mais gatos abandonados do que cães, porque as pessoas estão criando mais gatos na casa delas, né? As pessoas resolveram adotar mais os gatinhos, só que o gato não é tão fácil assim contabilizar, né? Os gatos eles andam mais escondidos, então é preciso que a gente faça um novo censo para ver de fato essa estimativa, né? E eu acredito também que o número de adoções cresceu bastante. Muito bem. E um censo serve justamente para direcionar, para dar diretriz da política pública. Falando em política pública, coloque para o público quais as características do hospital universitário em quantidade de atendimentos que podem ser feitos, em quantidade de profissionais. Como é esse hospital maior do Brasil? É o nosso maior hospital público veterinário do país. Ele fica localizado em Canabrava, ali bem próximo ao Barradão. Nosso atendimento é de 60 a 100 animais por dia, a depender da complexidade. É por ordem de chegada, então você tem que chegar, pegar a senha, né, aguardar para a triagem e assim consulta. Assim como acontece no hospital humano. Então você chega, pega uma senha, faz o seu cadastro, é feita uma triagem para ver a gravidade, se você vai ser pulseira verde, pulseira amarela ou pulseira vermelha, porque assim como nos hospitais humanos, o hospital veterinário também funciona dessa forma. Posteriormente, você passará por uma consulta e será designada a uma especialidade. No nosso hospital também temos cirurgias ortopédicas, cirurgias oculares, diversos tipos de especialidade. Então, de fato, é um hospital completo. Nós temos também internação 24 horas. O horário de funcionamento para o público é de 8 até as 17, de segunda a sábado. Mas interno nós funcionamos 24 horas, porque existem animais que são internados, que precisam desse acompanhamento de fato noturno, e a nossa equipe está lá prontamente para atender. Você delimitou bem, o hospital fica ali em Canabrava, coladinho com o Barradão. Isso. E essa também é uma questão que eu recebi das pessoas que circulam, que vão até para o estádio. Por que a escolha desse local? Por exemplo, um dia de jogo no Barradão não pode afetar também o funcionamento ou até o barulho, chegar a mexer com o humor dos animais? O hospital ele tem hoje isolamento acústico, foi pensado nisso desde o início da construção, então em relação à zoada, barulho, é algo que não incomoda os animais lá dentro. Em relação à localização, foi questão logística mesmo de espaço da prefeitura, né? A gente precisava de um espaço amplo, que fosse o terreno da prefeitura. Esse terreno era da antiga cidade-mãe, que foi cedido para Secretaria de Promoção à Saúde Animal, e assim lá nós construímos. Não acredito que afeta o fluxo, porque o jogo costuma ser à noite. À noite nós não temos atendimento ao público. Ou final de semana, aos domingos, também não existe atendimento ao público. Então, não afeta assim tanto na logística dos animais. E o mais importante é não afetar os animais. Então, o hospital ele tem isolamento acústico justamente para que a gente consiga garantir a proteção à saúde desses
dos nossos filhos de 4 patas. Marcele Moraes é médica veterinária, é vereadora em Salvador, é mãe de Marina e mãe de pet também, Mãe né? de pet. Mãe de pet de quantos? De 8. 8 pets, Tem olha 8 pets. Que família enorme a família de Marcele. Bora falar um pouco de política. Bora. Você foi eleita vereadora, se eu não me engano, com a terceira maior votação de um partido que fez 7 vereadores. Isso. É uma boa colocação que você teve. Nessa campanha agora, a reeleição, você vai além? Nosso trabalho é um trabalho muito sério, né? Então, a gente sempre sai com a expectativa, de fato, de uma quantidade de votos grande, porque a gente trabalha muito. Eu costumo dizer que a minha votação é muito condizente com o meu trabalho. Foi de quantos mil votos? Minha primeira eleição eu fui a mais votada, tive 16 mil votos. A segunda eleição teve a pandemia, todo mundo acabou tendo uma redução, tive 9 mil votos, mas ainda assim a terceira mais votada. E eu costumo dizer que o meu trabalho é sempre muito... A minha votação é muito condizente com o meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa muito atuante. Estou o tempo inteiro na rua, estou o tempo inteiro buscando inovar, estudando, porque é difícil a gente ver um político que para estudar a sua área, que para entender o que de fato precisa, da escuta do povo, de ouvir as pessoas, ouvir o que elas anseiam para os animais delas, para os filhos de 4 patas. Afinal de contas, quem tem um bicho em casa tem o seu filho. Não é um animal, é o seu filho. Então a gente precisa ter escuta, essa tratativa com as pessoas, estar nas ruas, ouvir cada morador. Isso faz a diferença e esse é o grande diferencial do nosso mandato. Nessa volta para a Câmara Municipal, com certeza, muito de política nesses meses que faltam para a eleição, Sim. Muito de política vai ser discutido. Qual a avaliação que você faz, saindo do governo para ir para a Câmara, do trabalho do prefeito Bruno Reis? Um excelente trabalho, né? Bruno, ele manteve a linhagem de ACM Neto, um homem extremamente dedicado à vida pública, que ouviu, teve a escutativa com o povo, esteve nas ruas. Todos os dias a prefeitura inaugurou no mínimo 2 grandes equipamentos. Então, assim, Bruno, ele teve essa sensibilidade, inclusive a sensibilidade animal. Foi o prefeito que construiu o Hospital Público Veterinário da cidade, foi o prefeito que garantiu a primeira Secretaria de Proteção Animal da cidade. Então a gente pode ver de fato uma sensibilidade e um grande trabalho realizado por Bruno, e eu tenho certeza que ele vai se eleger em primeiro turno com mais de 70%. Olha aí, a previsão colocada pela vereadora Marcele Moraes de 70% para Bruno Reis no primeiro turno. Com certeza os adversários de Bruno Reis querem fazer com que haja o segundo turno e, quem sabe, uma surpresa. Mas as pesquisas apontam o favoritismo dele. Né? Sim, sim. É natural do processo, né? A oposição buscar sempre um segundo turno, mas trabalho feito não se tira, né? É impossível você invalidar um trabalho feito. E o trabalho feito é quando você sai de casa e olha a janela, você vê uma mudança real em Salvador, né? A gente vê obra na cidade inteira, a gente vê diversos programas sendo inaugurados todos os dias, hospital sendo inaugurado. Vai ter aí a maternidade da mulher, além do Hospital Público Veterinário que foi inaugurado recente. Então, assim, de fato, é impossível você olhar na rua e não ver o trabalho que Bruno fez. E por isso que eu acredito muito nessa vitória em primeiro turno. A bancada do União Brasil na Câmara é uma bancada forte, com nomes de qualidade e com a quantidade grande. Aí, Sim. O que se discute agora é como vai ficar a composição do próximo mandato, seja Sim. ele quem for o prefeito. Você acha que a bancada, digamos, governista aumenta, se mantém, diminui? Acredito que a União tende a aumentar, sim. Acho que a União, essa eleição, tende a fazer de 8 a 9 cadeiras, né? Até pela própria conjuntura, né, de mudança partidária. Então, acredito que a bancada vem a aumentar e a gente vem a ter novamente a maior bancada, né? Sendo qualquer um que ganha a prefeitura, que eu acredito, obviamente, que é Bruno, e eu acredito que também por essa vantagem ele vai puxar aí a maior bancada da Câmara. Uma curiosidade, muita gente que se identifica com a causa animal é de espectro progressista. Sim. Assim, o Partido Verde, o tradicional com o Fernando Gabeira, um deles, e você parece ser mais de direita, de centro-direita. Como é a sua parte ideológica partidária? Como é que você se define nisso? Na verdade, eu acho que independente de você ser direita, esquerda, o importante é você sempre defender a sua bandeira, né? Eu estou no União Brasil, é um partido de centro-direita, podemos dizer assim, mas sobretudo é um partido que tem escutativa para a proteção animal.
Então, quando eu vou pensar em definir um partido, eu não penso muito sobre, ele é direita, ele é... Não, ele tem alguma coisa de proteção animal, ele me dá abertura para esse tipo de trabalho, me dá robustez para que eu consiga defender aquilo que eu acredito. Então, foi pensando nisso que eu fui para a União Brasil, porque desde a ACM Neto, a Bruno Reis, foram dois grandes líderes que, pela primeira vez, construíram políticas públicas para os animais da nossa cidade, né? Da Bahia, na verdade. Antes de ACM Neto, não existia nenhum tipo de política pública para os animais da Bahia. A Bahia não existia nada, não se ouvia falar de nada sobre a proteção animal. Então, se iniciou com a ACM Neto, houve uma robustez com Bruno Reis, né? Bruno, ele de fato, ele ampliou a causa, ampliou as nossas, a nossa bandeira, trouxe de fato melhorias, né, para os animais, hospital público, vacina V10, que nós fizemos agora na secretaria, castração, acolhimento de animais de grande porte, enfim, vários tipos de políticas públicas para que a gente consiga defender os animais. Então é mais nesse sentido que eu levo o meu mandato. Marcele Moraes está aqui conosco no Linha de Frente. Ela acabou de citar a Bahia como um todo, as políticas públicas na Bahia, e essa eleição, cuja campanha vai se intensificar bastante a partir de junho, julho, Sim. até outubro. Essa eleição é também uma balizadora para a próxima eleição de governadores. Verdade. Os prefeitos vão disputar as cidades e criar, quem sabe, um colchão eleitoral para os próximos candidatos. Sim. Estou falando isso porque você citou o ex-prefeito de Salvador, ex-candidato a ACM Neto, que a gente ainda não sabe o que é que o futuro vai reservar para ele. Qual é a sua expectativa com relação a ACM Neto, já que ele é o principal da oposição atualmente? Eu vejo o Neto como um grande sonhador para a Bahia e um dos melhores quadros de vida pública, né? de um agente político para estar à frente do nosso estado. Foi uma pena ele não ter ganhado a eleição, né? Até porque a gente pode medir pela gestão que ele fez em Salvador enquanto prefeito e a gestão que o atual governador tem feito, né, falando atrocidades. Você não está gostando de Jerônimo Rodrigues, não? Por quê? O que é que ele pode melhorar? Assim, eu não tenho nada contra a pessoa, até porque nem o conheço. Mas em relação à gestão, enquanto governador, é muito triste ouvir um governador falar que a gente tem que invalidar as nossas professoras e tem que aprovar os alunos de qualquer jeito, sem ter nenhum ensino básico, né? Sem de fato medir se aquele aluno está aprendendo ou não. Então, para que existe escola, né? Na cabeça dele, eu acho que é isso, é aprovar por aprovar números. E assim, a gente não merece um governador que pense dessa forma. Não é possível ter um governador no estado que não faz um tipo de política pública para os animais. Hoje a gente não tem nada no estado. Se não for Salvador, a gente não tem nada. Então você vê pessoas vindo de Barreiras, pessoas vindo do interior para ser atendido em Salvador, para fazer castração em Salvador, para ser atendido no Hospital Público Veterinário de Salvador, porque a gente não tem nada no interior, é totalmente vazio, é raso. Então, fiquei muito triste por a ACM Neto não estar à frente desse governo. Eu acho que o povo da Bahia merece e precisa de um verdadeiro líder político que entenda e encare os problemas da Bahia como algo sério e não tá lá fazendo oba-oba e muitas vezes não levando a sério coisas tão importantes como a nossa educação, como a segurança pública, que é maquiado o tempo inteiro, né? O tempo todo marketing, mídia, marketing. Mas, de fato, o cidadão sabe que sair na rua pode ser assaltado a qualquer momento, pode ser sequestrado. Então, assim, não adianta marketing se efetivamente a população está vendo que a segurança pública na Bahia está afetada, está instabilizada. A gente não tem política pública para animal, a gente não tem segurança pública, a nossa educação falha. Então, assim, eu espero que em 2026 a ACM Neto possa ser candidato ao governo do estado e possa levar essas eleições, não por ele, mas por um grupo, por ideais, por pessoas que anseiam há muitos anos a mudança de uma Bahia que há muito tempo está sendo liderada por um grupo que eu não vejo de fato seriedade, né? Eu vejo muita conversa e pouca prática, muita imprensa, muita mídia, né? Muita notícia, mas efetividade no trabalho a gente vê pouco. Está aqui Marcele Moraes conosco aqui no Linha de Frente. Eu queria conversar com você antes de encerrar sobre a própria categoria da medicina veterinária. Eu conversei com a presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, aí nessa mesma cadeira, uma baiana, que assumiu há pouco tempo,
E ela falou da preocupação com a quantidade de cursos. Verdade. De muitos cursos e formando, às vezes, até por ensino à distância. Sim. Você está preocupada com isso também, Marcelo? Demais, né? A presidente nacional do Conselho é uma querida, né, Ana Elisa. Então ela faz um trabalho aí à frente, de fato, e é muito gratificante ver uma mulher nessa posição, nesse cargo. E de fato preocupa, né? Preocupa tantas universidades com ensino EAD, até porque você está lidando com vidas. Como é que você vai salvar um animal, fazer uma cirurgia no animal, fazer um atendimento no animal, se você não tem nenhuma prática clínica? Isso aí não é compatível. Então, de fato, é muito preocupante, né? É muito preocupante porque nós podemos estar aí formando profissionais totalmente inexperientes para o mercado de trabalho, sendo que eles lidam com vidas. Não é um objeto que quebra aqui e conserta. Não, se você não souber atender, você vai matar aquele animal. Se você não souber operar, você vai matar aquele animal. E você vai saber operar como? Numa videoaula? Impossível. Então, de fato, é muito preocupante. Eu espero aí que a Ana consiga liderar essa causa e trazer mais seriedade a esses cursos que precisam obrigatoriamente ser presencial, sobretudo a prática clínica. Eu sempre percebi em você uma pessoa muito determinada, assim, muito com vontade de fazer as coisas e provavelmente uma pessoa assim tem um planejamento de vida, de trabalho, de profissão. Nesse planejamento, Marcelo Moraes se vê como na política daqui a uns 10 anos, por exemplo? Caramba, você me fez uma pergunta difícil. É difícil mesmo. Até porque eu sou uma pessoa realmente muito determinada, muito focada, mas eu vivo muito hoje. Eu acho que quem vive muito do futuro acaba esquecendo de viver o presente. E quem vive do passado se lamenta, né? Então a gente precisa deixar um pouco de viver esse futuro. Até porque a gente está vendo quantas pessoas adoecendo de viver esse futuro e ficando ansiosas e viver mais o presente. Hoje eu vivo o presente. Hoje Marcele, ela é mãe, ela é vereadora, ela é pré-candidata à reeleição de Salvador, foi secretária. Hoje Marcele tem um sonho de acabar com os maus tratos. Hoje Marcele tem um sonho de ampliar o Hospital Público Veterinário por toda a Bahia, né? Que a gente consiga abrir uma delegacia de proteção animal. Então hoje esse é o meu projeto, né? Não são projetos para mim, sim para o povo. Então, hoje eu penso em, de fato, ampliar a política pública de proteção animal em Salvador e em toda a Bahia. Se chegar num cargo executivo, isso ajuda no seu objetivo também, não ajuda? Com certeza. Tem pretensão? Hoje não. Hoje eu penso na minha reeleição a vereadora, né? A continuar o nosso trabalho, o nosso projeto, mas o futuro a Deus pertence. Eu costumo dizer que nunca imaginei ser vereadora, por exemplo, né? Não estava nos meus planos ser vereadora, mas Deus encontrou um caminho de me colocar lá. Não estava nos meus planos virar secretária, mas Deus encontrou um caminho de me colocar lá. Então tudo na minha vida acontece por obra e destino de Deus. Eu confio muito, entrego, aceito e estou pronta para qualquer missão que vier. Tá aí. Conversamos com Marcelo Moraes, vereadora do União Brasil, a mãe de Marina e mãe de 8 pets, aqui no Linha de Frente. É sempre um prazer conversar com pessoas inteligentes e pessoas determinadas, como é o caso de Marcelo. Um abraço a todos e até o próximo encontro.